Porque o Trump, ele tá tendo uma guerra dentro da Casa Branca e no Pentágono também, no Departamento de Estado, para saber se os Estados Unidos entram ou não em guerra com o Irã. Por quê? Trump entrou com o discurso de encerrar a guerra na Ucrânia, ele dizia que ele ia acabar com a guerra em um dia. Pode ficar velho amanhã, né? Pode ficar vendo daqui a pouco. Daqui a 5 minutos. Exatamente, tá mudando muito. Por onde a gente começa? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente tem que começar com o Donald Trump, né, Vilar? Porque o Trump, ele tá tendo uma guerra dentro da Casa Branca e no Pentágono também, no Departamento de Estado, para saber se os Estados Unidos entram ou não em guerra com o Irã. Por quê? Os Estados Unidos vão causar danos no Irã, não tenho dúvida disso. Mas tem a contrapartida, né? O Irã também vai poder contra-atacar. Então isso é muito complicado. E o Donald Trump, ele ascendeu, ele chegou ele vence as eleições com um discurso pacifista, né? Vou terminar as guerras. O Biden é um problema, no meu governo isso não teria acontecido e acabou que aconteceu tudo. O que você acha aí, Cabaé? Não, é o que a gente estava comentando um pouco antes, né? O Trump entrou com o discurso de encerrar a guerra na Ucrânia, ele dizia que ele ia acabar com a guerra em um dia, né? Ele foi eleito... Só um pouquinho, desculpa. Tchau, Jujuba. Desculpa aí. Não, agora, né? Desculpa. Agora pegou. Tchau, Jujuba. Agora pegou o apelido. Te amo, desculpa. Até voltou. Olha o mal que eu causei. Desculpa. Trouxe a discórdia. Mas enfim, ele disse que ia acabar com a guerra em um dia. Esse um dia virou 90 dias, ele apontou um enviado especial e etc. Aqueles 90 dias passaram-se 100, ele não tinha resolvido ainda. Agora estamos com nem sei quantos. Estamos indo para 6 dias. meses. E nem perto de 6 meses e não está nem resolver. perto de se resolver a guerra na Ucrânia. E ele já tem uma nova guerra agora entre Israel e Irã. Já tinha aquela com Gaza. E possivelmente os Estados Unidos vão acabar se envolvendo nessa guerra também. Mas vamos explicar para o pessoal também que essa guerra é muito diferente da guerra da Ucrânia e Rússia por um fator muito importante que eles não fazem fronteira, né? Exatamente. Não é? Fazem fronteira, exatamente. Isso faz uma diferença numa guerra absurda, não faz? Sim, o Irã está entre 1.200 e 2.500 quilômetros de Israel, dependendo do ponto do Israel que você considerar. E do ponto do Irã. Que você considera. Mas é o seguinte, eu brinco, eu tenho uma frase que eu digo sempre o seguinte: não existe situação ruim que Donald Trump não possa piorar. Pô, eu acho que é isso. Ele fala assim, tá complicado aqui, né? Mas dá pra ficar pior. Dá pra ficar, não, ele é tudo, né? Tudo que ele toca, o Midas ao contrário. acaba virando problema, né? E assim, Vilela, a gente tem que pensar numa coisa, né? Na responsabilidade. Você tem filhos, né? Sim. Cabaé também tem netos, eu também tenho filho. Então, poxa, cara, é uma situação muito difícil, né? Que mundo que a gente vai deixar pra essas pessoas, né? Pois é, ele tá instável como nunca, né? Sim. Periga, tem também uma situação da Índia e Paquistão, tem Taiwan e China, ou seja, o mundo nunca teve tão instável, quer dizer, claro que já teve instável, tanto que a gente teve 2 grandes guerras, mas na minha vida, eu tenho 54 anos, eu não lembro de uma época tão instável dessa. Porque são guerras em sucessão, né? São guerras em sucessão. Uma não acaba, começa a outra. Começa e não acaba. Mas eu acho que no período de 50 anos, eu acho que a guerra na Ucrânia é a guerra de maior intensidade desde a Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida. Com certeza? Desde a Segunda Guerra Mundial. Qual outra que antes dessa guerra era a mais intensidade ou violência ou Talvez durabilidade? Vietnã. A guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã. Mas assim, o que acontece, Vilela? As pessoas não estão vendo que nós estamos muito próximos de uma hecatombe no aspecto. Vamos pegar o caso da Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia está provocando uma potência nuclear que é a Rússia, né? Pois é. No caso do Irã, também é uma guerra contra o país que é uma potência nuclear, que é Israel. Então, assim, a gente não sabe quais são os... E o que é triste é que você não vê um adulto na sala. A pessoa que poderia acabar com tudo isso, que é o Trump, ele não tem condições, ele é completamente despreparado. Porque, olha só, toda a confusão que nós estamos vivendo agora, eu quero um acordo nuclear com o Irã, mas tinha um acordo, foi ele que rasgou. O que? O acordo nuclear com o Irã existia. No primeiro mandato dele. O que ele fez? Ele saiu do acordo. Por quê? Qual a justificativa? Porque ele disse que o acordo não era bom e teve também uma questão que os israelenses parece conseguiram infiltrar uma operação de espionagem
numa instalação do Irã. Eu lembro disso. E parece que havia... Alegou-se Israel que havia não assumiu isso, né? Mas teve... Alegou-se que haveriam documentos que comprovavam que o Irã não estava desenvolvendo o programa nuclear somente para fins pacíficos, que também seria um fim militar, e isso aí foi uma desculpa para o Trump sair do acordo, né? Encerrar o acordo. Isso então tá totalmente ligado com o que a gente vive hoje. Sim, porque antes o Joe Biden passou o governo inteiro dele tentando reverter, refazer o acordo. Só para explicar, esse acordo era o seguinte, de tempo em tempo o Irã tinha que abrir para técnicos inspeção. irem lá e fazerem uma inspeção. E ele tinha troca de levantamento de sanções. Exatamente. O Irã se comprometia a não desenvolver um programa militar nuclear. Poderia enriquecer o urânio além de um determinado para energia só para fins civis, fins pacíficos. E haveria inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica para garantir que a partir nos conformes. do Trump não teve mais nenhuma... Aí quando o Trump resolveu sair do acordo, o Irã disse, então tá bom, então agora... Não entra mais ninguém. Vou enriquecer o urânio até onde eu achar que devo. É teoria de conspiração que talvez o Brasil possa ter cedido o urânio enriquecido para o Irã? Ninguém tem prova disso, né? Mas vocês ouviram esse papo? Eu acho completamente eu não acho que despropositado isso daí. A gente tem como enriquecer urânio para fins militares? Tem? Quem tem como enriquecer o urânio para fins civis, tem como enriquecer para fins militares. Então eles não precisariam da gente para fazer isso? Não, o que ele precisaria, na verdade, pelo que o pessoal está colocando, que ele precisa de matéria-prima. Urânio. É a matéria-prima. Tem um monte de país aí. Não precisaria da gente. Fácil. O maior produtor de urânio do mundo é a Rússia. A Rússia entrega esse E a Rússia é parceira deles, né? A Rússia daria. Isso é desproposital. O pessoal inventa muita coisa, né, Vilela? Eu acho esse é o problema que a gente vive hoje em dia. Você vê notícias, vê links que parecem que são reais e, na verdade, é gente repercutindo coisa que não foi nem checada, né? E agora, quando está começando uma guerra Irã-Israel, a última coisa que você pode fazer quando começa uma guerra como essa é acreditar em qualquer coisa que você veja. O que eu vi de foto, que depois eu fui... Foto e vídeo que era IA, né? Você viu já algumas coisas? Sim, o pessoal coloca trecho de videogame. Vilela, de videogame, né? Um caça perseguindo o outro. O Cabaé, ele tem um dos melhores sites de defesa do Brasil, que é o Velho General. E ele filtra muitas coisas, tanto que a gente trabalha junto há muito tempo. E ele tem uma dificuldade enorme nisso aí, né, Cabaé? De separar o que vai e o que não vai. Você tem que... A gente apanha muito. Filtro? Como que vocês fazem? Vão checar na fonte? Tem fontes primárias para isso? Como que faz? Sobre essa guerra, explica por exemplo. O teu método aí, vai. Depois eu falo. Meu método é você ter relacionamento com pessoas que você confia. Né? Assim, eu não tenho fontes primárias, eu não tenho ninguém no Irã, por exemplo, não tenho ninguém em Israel, não tenho ninguém na Rússia, ninguém na Ucrânia. Mas você tem pessoas que conseguem informações privilegiadas. Eu conheço pessoas que aí você sabe que o que aquele cara escreve realmente ele é embasado, ele é coerente, ele tem um histórico. Tem fonte que a gente já descarta logo de... Opa, dependendo da manchete. Choquei, por exemplo, não dá pra acreditar. Complicado, né? Complicado. A gente pega de... Assim... Porque o Vilelinha, qualquer veículo de mídia, em algum momento ele vai errar. Ou de propósito, ou por uma barrigada. Né? Que o pessoal chama de barriga, né? Exatamente. Todo mundo passa por isso. Mas tem veículos que só fazem isso, né? E tem outros que já tem uma confiabilidade muito maior. O cara até pode errar, mas você fala, esse cara aqui... E a gente é muito criterioso com isso, a gente conversa o dia inteiro, né? Às vezes fala, isso aqui, não vamos publicar não, porque tá complicado. Isso aqui, vamos esperar mais um pouco. Porque o importante, eu acho que não é você dar o furo de reportagem. Não, né? É você... Não é ser o primeiro, né? Exatamente, ter essa confiança do público, né? Não, e no Velho General, por exemplo, eu nem tenho pretensão de dar furo de reportagem. No Velho General eu trabalho sozinho. Eu nem tenho como fazer isso. Eu nem tenho gente cai na sua mão uma informação, você vai checar e tal. Se alguém quiser dar isso primeiro, vai dar. Porque o cara não vai nem checar. Porque eu não sei se aquilo é verdade ou não. Então o que eu publico principalmente lá são análises. Ou seja, análises demora tempo. O pool de analistas é maravilhoso. Vamos colocar um mapa então para o pessoal ver. O que é essa região? O que a gente chama de Oriente Médio? Quem são esses países? A gente está vendo Israel, tem o Líbano, Síria, Iraque, antes de chegar no Irã.
tem Jordânia lá perto, tem Arábia Saudita. Quem são esses caras, os atores? E tem a Turquia, que pra mim é o país que eu menos entendo de que lado tá em todas as guerras. Acho que nem eles, né? Sabe que lá... Não é? Porque a Turquia tá do lado da Ucrânia ou da Rússia? Tá do lado do Israel ou do Irã? Quem são esses países? Quais são os atores aí do Oriente Médio? Basicamente são esses que estão Então, aí, mas vamos... tipo, Israel, ele tá cercado por países árabes. Irã é um país persa, né? De origem persa. Tá errado falar que é um país árabe ou não? Não é árabe. Não é árabe, é persa, né? É persa. Os demais são árabes? Os demais são árabes. O turco não, né? O turco não. E os iemenitas acho que também não. Também não. Acho que o Emirita acho que é árabe, eu não sei, né? não tô lembrado agora de cabeça. Mas essa expressão Oriente Médio, Viela, ela tá caindo um pouco por terra. Meio que flutuam, né, os países. Exatamente. Agora você pega um pedaço do norte da África. Egito, por exemplo, faz parte também? Egito faz. Entendi. Porque o que acontece? É uma expressão francesa, né? Moyen-Orient. Mas, na verdade, ele seria o Oriente Próximo, ou o pessoal já está chamando hoje de Oeste da Ásia. Tem gente chamando de Oeste da Ásia. Porque se você pegar... O que seria Oriente Médio, né? Na verdade, seria o Afeganistão, o Paquistão, Índia, porque ali China, Japão, tá na Coreia... metade do Oriente, né? Exatamente, já começa aí realmente é Oeste, né? China, Japão, Coreia já começa a ser Extremo Oriente, né? Pois é. Então é uma denominação meio complicada, mas como eles têm uma história comum, parecida, foram governados pelos otomanos, se convencionou chamar de Oriente Médio. Mas é multifacetado, é complexo. Acho que não tem um país ali que... Por exemplo, você quer ver um negócio? O Irã é persa, é mais ou menos. 65% do país é persa, 35% é azeri. Você tem azeri, você tem baluque, você tem armênio, você tem curdo e você tem judeu também, tem 13 Até mil. porque as fronteiras foram feitas numa prancheta aí. Não, o Irã não. O Irã foi O Irã sim, mas foi orgânico. Tem muitos países aí que os caras simplesmente riscaram o mapa e falaram, é isso. Então por isso que tem essas misturas, né? O Churchill falava que ele criou o Iraque num táxi, né? Isso daí. O Churchill era arrogante. Tem muitas questões de fronteira hoje em dia. Você tem problemas justamente por isso. Até as linhas são retas, né? Você vê que é uma coisa que não é nem Sim, natural. Não é um rio, uma montanha que separa. Quando é assim, é porque realmente uma coisa... Alguém canetou. Mesmo o problema... fala você. O problema entre Índia e Paquistão... Eram todos colônias britânicas. Os britânicos dividiram lá e, enfim... Vocês se viram depois. Né? E o problema que tem entre a Índia e a China também foi uma fronteira demarcada por britânicos. Exatamente. Também tem uma disputa ali, Índia e China. Na Irlanda eles têm um ditado que é o seguinte: quando você vê uma família brigando é porque um britânico passou por ali. Eles são complicados, cara. Eles são complicados pra caramba. E o Oriente Médio, desde que teve essas divisões dos países, ele nunca teve uma paz duradoura, ele sempre teve essa questão meio vai dar treta em algum momento? Não, mas ali sempre foi complicado. Isso é uma base, ó. Ou foi depois do nascimento do Estado de Israel? Não, já vi antes. Quando o Lourenço da Arábia vai combater os turcos em 1916, e ele era muito novo, ele tinha 27 anos de idade e já era coronel do exército britânico. Ele era um gênio da tática, etc. Mas havia uma relutância muito grande do alto comando britânico na região em fornecer artilharia para os árabes. Porque eles achavam que eles iam se pegar. É um negócio complicado ali. É muito tribal, né? Muito tribal, exatamente. Tanto que a divisão que eles fizeram depois do Oriente Médio, se você for pegar bem mesmo... Foi por famílias, né? Exatamente. A família Hussein na Jordânia, o Saud na Arábia Saudita, né? Acho que era também acho que um reino, um braço da família Hussein no Iraque, eu não lembro bem. Mas foi nessa foi feudo, né? Foi capitania hereditária. Né? Capitania hereditária. Mesmo no Afeganistão, exatamente, você tem senhores da guerra lá, até hoje, que dominam determinadas regiões e é difícil fazer eles se entenderem. Um conflito que a gente lembra foi a guerra do Iraque, né? O que aconteceu naquela época? Do Kuwait, Iraque, e como ficou resolvido? Não foi resolvido? Eu acho que não foi resolvido. Mas aí você vê o mesmo problema de sempre, né? O Iraque, o Kuwait, acho que no Império Otomano era parte do Iraque. Olha o mapa do Kuwait. O Kuwait é um losango, cara. O Kuwait é um losango.
E você vê, ó, é que ele não dá pra não dá. Vê outro mapa que apareça mais perto, por favor. Mas o que acontece nessa história? É uma coisa artificial, né? Uma coisa artificial. Então o Saddam queria de volta para controlar a produção de petróleo e houve a negativa do Ocidente. Mas são todos problemas de fronteiras mal resolvidas. O pessoal fala, não é democracia. Mas, gente, como é que você vai enfiar uma democracia liberal ali se não é da cultura das pessoas? Isso para eles não funciona isso. A gente não pode achar que a democracia liberal do Ocidente é panaceia para todos os problemas do mundo. Não é, tem país que não vai aceitar isso aí, cara. Então, é complicado, né? Você pega aquelas tribos do interiorzão do Afeganistão, por exemplo, fala, o cara vai votar, ele não sabe nem do que você tá falando. Não, você quer ver um negócio? Você tocou num assunto importante agora. O Albert foi a primeira pessoa no Brasil, que deu um alerta quando o Afeganistão começou a ruir, quando o controle militar americano começou a ruir, foi a primeira pessoa no Brasil que deu alerta de que os americanos só controlavam as cidades e de dia. Porque, na verdade, o campo era todo... Ele foi o primeiro que falou isso daí. Ele me mandou o trabalho, eu falei, pô, mas isso aqui é genial, isso aqui é ouro, né? Aí eu estudei o trabalho dele, não sei se você lembra disso daí. Foi pouco antes de cair o Afeganistão. Eu lembro. Porque os oficiais, os funcionários das agências americanas que estavam no Afeganistão, eles aprendiam a falar o idioma, tinham contato com a população, mas nas grandes cidades afegãs, na capital, em Cabul. Exatamente. E 2, 3 grandes cidades. No interiorzão mesmo, onde estão as tribos ali, não tinha ninguém, eles não conhecem o que aquele pessoal fazia. O que eles pensavam, o que eles queriam. Não nem queria, não falava a língua dos caras. O cara ia lá com uma tropa, ele achava que construir uma escola, pintar uma escola, ou cavar uma vala de drenagem lá, que ele tava ganhando a população. Não é isso aí, né, cara? As coisas não são dessa forma. Muito mais complicado. Olha lá o mapa. Olha lá, o Kuwait, então você vê, o Kuwait é um losango, são linhas retas, né? No meio do deserto. E ficaram com a melhor parte do petróleo. Mesmo sendo esse território bem pequenininho, ficaram com a melhor parte. Pegaram uma quantidade muito grande do lençol petrolífero.